jardim do Éden, ele reservou a árvore da ciência do bem e do mal. Ele disse: você pode comer de tudo, mas da árvore você não pode comer. Aí depois Deus reservou os primogênitos. Ele disse: os primogênitos serão meus, né? E aí o Senhor reservou. Depois ele reservou uma tribo. De todas as tribos, ele falou assim: a tribo de Levi, essa será minha. E da tribo de Levi, ele reservou uma família. Ele falou: a família de Arão será a família de sacerdotes, e eles serão meus. Então, toda vez que a gente olha para a Bíblia, a gente sempre vê Deus reservando alguma coisa, né? Deus reservou Jericó. Foi a primeira cidade a ser destruída, né? Quando o povo de Israel estava tomando as terras de Canaã, a primeira cidade que eles enfrentaram foi Jericó. E os despojos de Jericó, o Senhor falou assim: vocês não tocarão nos despojos, eles serão o dízimo ao Senhor. E aí o que aconteceu? Acã reteve, escondeu parte dos despojos, guardou na sua tenda, e o povo teve derrota na cidade seguinte, que era uma cidade muito menor, e eles tiveram derrota. O exército de Israel teve derrota. Então eu quero dizer isso para você, meu irmão. Deus tem sempre mandado a gente reservar alguma coisa, e o dízimo é essa reserva. É uma parte que pertence ao Senhor, não é seu. Ah, vou entregar o meu dízimo. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Então o dízimo é dele, você só vai devolver. Se não é pagamento, porque a gente não deve nada, tá? Não é doação, porque não é voluntário. Dízimo é devolução. Você vai devolver a Deus o que pertence a Ele. Então eu quero que você sempre seja fiel e compreensivo nisso, né? Algumas pessoas, alguns pastores sempre meio que pregam antes da oferta. Eu não tenho esse hábito, não. Eu creio que você tem que aprender e praticar, e não ser movido, motivado por alguma coisa, ou induzido a ofertar. Não, você tem que aprender, entender e praticar. E a oferta, quando a gente vai ofertar ao Senhor, ela já sai de casa. Você já sai de casa com: eu vou ofertar ao Senhor, eu vou ofertar X, tá? A não ser que seja algo extraordinário, aí Deus vai tocar no teu coração. Mas geralmente a gente já sai de casa: eu hoje vou ofertar, e eu vou ofertar X ao Senhor. Então é algo que Deus já vem trabalhando no teu coração. Amém? Muito bem. Meus irmãos, vamos... Hoje tem palavra que pega fogo, hein? Você está pronto? O título da mensagem desta manhã é: Dinamitando em Crescimento e Milagres. Dinamitando em crescimento e milagres. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 92. Nós já lemos hoje, né? A abertura do culto foi em Salmo 92. Abra a sua Bíblia em Salmo 92, versículo 92, versículo 10. Amém? Todos acharam? Alguém está na misericórdia ainda? Salmo 92, você vai mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Amém? Amém. Salmo 92, 10 diz: Tu aumentaste a minha força como o quê? Como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Óleo novo. Tem umas Bíblias aí que são meio doidas. Está falando de unicórnio. Tem alguma Bíblia falando de unicórnio? Pois é. Essa versão é uma versão muito antiga e é incrível. Tu aumentaste. Oi? A linha fala: derrama bênçãos sempre novas sobre mim. Não fala óleo. Não fala do boi? Não, fala boi, mas não fala óleo, fala bênção. Bênção, tá. O óleo é bênção, ok. Mas o primeiro do animal, em vez de botar boi selvagem, fala do unicórnio.
Incrível isso. Nós jovens já discutimos sobre isso. Verdade. Já discutimos sobre isso, né? Verdade. Pois é, esse foi um erro, assim, eu não sei como é que deixaram passar um erro tão gritante como esse na versão revista e corrigida, né? Mas aí depois na versão revista e atualizada já não tem mais. A nossa versão é a NVI, também não tem. Então graças a Deus por isso. Tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem. Não um boi manso, mas um boi selvagem. Vamos dizer assim, um boi selvagem a gente poderia, eu aceitaria que tivesse escrito até o búfalo. Tu aumentaste a minha força como a do búfalo. Um boi selvagem. Aí sim. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre um dos maiores símbolos de poder e força dos últimos tempos. Eu quero falar sobre a dinamite. A dinamite. Dinamite, alguém por acaso sabe quem inventou a dinamite? Foi os chineses? Foram os chineses? Não, os chineses inventaram a pólvora. Os chineses inventaram a pólvora e desenvolveram fogos. Mas não, a dinamite não foi criada pelos chineses. Vasco? Não foi o Vasco. Será que eu entendi? Não foi. Dinamite? Não. Eu pensei no Vasco da Gama, o navegador. Não! O inventor da dinamite foi Alfred Nobel. O mesmo Nobel do prêmio Nobel, né? Inclusive ele, a fortuna dele, até a fortuna que ele acumulou durante a vida toda, é usada até hoje para premiar grandes nomes da ciência. E agora isso. O prêmio Nobel veio a partir do próprio coração dele, porque quando ele estava no processo de desenvolvimento da dinamite, ele perdeu o seu irmão numa explosão, né? Havia vários acidentes porque a dinamite foi desenvolvida através da nitroglicerina. A nitroglicerina é um composto meio que oleoso, porém de extremo cuidado. O transporte dele tinha que ser de extremo cuidado, porque às vezes uma simples gota era capaz de abrir um buraco, não um buraco, mas abrir um buraco na parede quando ele explodia. Então ele estava buscando. A nitroglicerina foi inventada em 1847 e em 1867 ele, que era amigo do inventor da nitroglicerina, ele tentou desenvolver uma maneira de se transportar a nitroglicerina de uma maneira mais segura, né? De uma maneira mais segura, porque acabava acontecendo muitos acidentes toda vez que eles tentavam manusear ou transportar um simples atrito, um simples toque de dedo na nitroglicerina era capaz de fazê-la explodir, né? O seu composto era muito instável. Então ele, nesse processo, ele tentou então descobrir uma maneira, e ele conseguiu, em 1867, ele conseguiu descobrir uma fórmula misturando a nitroglicerina a um composto de argila, de areia e também de terra, fazendo uma espécie de uma massa, né? E com essa massa a nitroglicerina ficava um pouco mais fácil de se manusear, de transportar, não explodia com tanta facilidade. Ele foi um engenheiro químico e nesse processo, durante todo esse processo, aconteceu um acidente e o seu irmão faleceu. Seu irmão faleceu e a notícia que correu é de que ele havia falecido. E no sepultamento, um jornal anunciou que o emissário da morte havia morrido. E devido ao histórico dele e de sua família de venderem armas e venderem explosivos. Então eles já comercializavam armas e explosivos, porém Nobel tinha
outros planos. Ele queria deixar um legado. Ele queria que a dinamite, na verdade, ajudasse a vida de pessoas. Tanto que ele não trabalhou diretamente com armamento. Ele trabalhava sim com explosivos, mas não com armamento. Quem trabalhava com armamento era o pai dele. O pai dele foi um grande empresário que vendia armas para a Rússia. E ele não. E a ideia dele era desenvolver a dinamite para uso do avanço tecnológico, o avanço da ciência, o avanço da modernidade, para abertura de estradas, né? Pedreiras, arrebentar montanhas, fazer túneis. Então esse era a intenção dele. Um trabalho que poderia durar meses, com homens quebrando manualmente as pedras. Eles colocariam ali a banana de dinamite e o trabalho de meses era reduzido a alguns minutos. E só a retirada. Depois vinha um caminhão para fazer a retirada de todo o minério, enfim, de tudo que tinha para ser retirado. Então, Alfred Nobel não era bobo nem nada, e ele buscou o nome da sua invenção na própria Bíblia. Ele foi para a Bíblia para encontrar um nome para a sua invenção. A nitroglicerina já havia sido descoberta antes por um amigo dele, e ele agora descobriu a dinamite, uma fórmula poderosa, altamente destrutiva, com alto poder de impacto, capaz de destruir pedras, capaz de remover montanhas, capaz de destruir edifícios em questão de segundos. E ele buscava uma palavra, ele buscou essa palavra exatamente na Bíblia, numa expressão grega que era dunamis. Dunamis, uma palavra grega que significa poder impactante. Então, dunamis, foi nessa palavra que ele foi buscar. E num sufixo it, né? O sufixo it, sueco, que também tinha mais ou menos o mesmo sentido. É a capacidade de destruir coisas. Então, um poder destrutivo. E assim inventou a dinamite. E eu quero dizer para vocês que lá em Atos dos Apóstolos, Jesus disse que era para que a igreja permanecesse junta, os discípulos permanecessem unidos, até que do alto eles fossem revestidos de dunamis, revestidos de um poder explosivo, um poder avassalador, um poder que jogasse a igreja para todos os lados. E eles ficaram até que houve o dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e dunamis aconteceu. O enchimento de poder, o dínamo, né? A palavra dínamo vem também da mesma origem. Esse poder é um poder para crescimento, um poder para milagres, um poder para realização de coisas extraordinárias. Esse poder está disponível para mim e para você. Eu acho interessante que quando somos crianças, ficamos admirados com os super-heróis. Agora não só as crianças, mas os adultos também, né? Com os filmes da DC e da Marvel. E cada super-herói, um com mais poder do que o outro, com mais capacidade do que o outro, e é Pantera Negra para cá, e é Hulk para lá, e é Homem de Ferro para lá, e é Superman para cá, é Batman para lá, e todo mundo, né? Eu queria ser assim, eu queria ser... E as crianças, né, são as que ficam mais frenéticas com essa situação, e eu quero dizer que há em mim e em você, disponível para nós, um poder maior do que esse. Está em Cristo, preparado para nós. Interessante notar que o poder da dinamite. Como que Alfred Nobel conseguiu criar a dinamite? Qual é o composto que eu falei que era necessário para se criar a dinamite? Nitroglicerina
Argila e terra. Argila, terra, uma espécie de areia, de terra, né? Até formar uma massa. Queridos, esse poder está disponível para nós. Agora, olha o que tem que acontecer. O que tem que acontecer? O poder está na terra? O poder explosivo estava na terra? Estava na glicerina. E o que é a glicerina? A glicerina não é um óleo. Exatamente. O poder não está no barro. Quem é o barro? O poder está no óleo. A glicerina vem do Espírito Santo. Ela é o poder. E misturado em nós, nós somos capazes de reter esse poder. E só explodir esse poder quando ele for acionado. Através de quê? Através do pavio. E nesse pavio se coloca o quê? Coloca fogo. Meus irmãos, é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa manhã. Ele coloca um pavio em nós. Ele quer nos acionar para que a gente possa explodir. Há um óleo que é derramado sobre as nossas vidas. Esse óleo é o óleo do Espírito Santo. É um poder que está em nós. Está aí, está em você. Você é uma massa. Você é uma massa de argila, do barro, com o óleo do Espírito que está aí. Queridos, você não pode ser manuseado de qualquer maneira. Você não pode ser manuseado de qualquer forma. Mas há uma essência em Deus para que você possa ser usado no momento certo. E quando acionado no momento certo, você vai gerar o resultado certo. Glória a Deus, aleluia. O poder da dinamite está em nós. O dunamis. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de dunamis, de poder. De um poder explosivo, um poder avassalador. É para destruir. Irmão, pastor, mas a gente tem que destruir o quê? As portas do inferno. É interessante que quando a gente usa esse versículo, a maioria das pessoas pensa assim: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quando você está sendo atacado pelo diabo. Aí fala assim: não, eu estou sofrendo um ataque, tá, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Irmãos, olha bem o que está sendo dito. O que não vai prevalecer? As portas do inferno. Quem está nas portas do inferno? Somos nós. E ela não vai resistir, porque nós vamos arrombar as portas do inferno e vamos tirar de lá as vidas que não pertencem ao inferno, que são do Senhor. Nós vamos no terreno do inimigo e ele vai fechar as portas e vai dizer: não, o diabo não quer. O diabo não quer. O diabo luta. Mas as portas do inferno. Essa expressão ela era usada quando, nos tempos bíblicos, né, eles usavam uma ferramenta chamada ariete, que era um tronco de árvore com uma cabeça de bronze. E os soldados seguravam aquele tronco e iam batendo nas portas dos castelos, das cidades, para arrombar. E as portas mais resistentes aguentavam. Então eles batiam, cansavam, se machucavam, se feriam e não conseguiam arrombar. Mas o que a Bíblia está querendo dizer? Que as portas do inferno não resistirão à igreja, não resistirão ao poder da igreja. E agora mais ainda, porque a igreja não vai só com ariete, dando aquele soquinho para tentar arrombar a porta. Irmãos, nós agora temos dunamis. Nós agora temos um poder explosivo. E a gente bota dinamite na porta do inferno e explode, e a gente vai lá e arranca do inferno as vidas que estão lá perecendo. Você está entendendo isso? Irmãos, o jantar que nós estamos preparando é através de dunamis. Senhor, eu preciso desse revestimento, eu preciso desse poder. Isso me lembra da história de um pastor, o pastor Batista, que era pastor auxiliar numa igreja. Na verdade ele era seminarista numa igreja, e o pastor daquela igreja estava levando a igreja, conduzindo a igreja muito bem, até que aquele pastor saiu e ele foi convidado. Então, vocês sabem que na igreja batista os pastores assumem por convite, a igreja convida, né? Ele foi convidado a assumir a igreja, então ele assumiu interinamente a igreja. Irmãos, desde o momento que ele assumiu a igreja, por diante, a igreja fez assim.
A igreja estava indo bem, mantendo seu voo. Quando ele assumiu a igreja, trocou de pastor e ele assumiu a igreja, e ele começou a buscar a Deus e a orar a Deus, e falou: Senhor, faz alguma coisa, preciso de algo extraordinário, eu preciso que algo seja feito na minha vida, eu sinto que está faltando alguma coisa em mim. Ele tinha formação acadêmica, ele tinha um preparo, ele tinha equilíbrio emocional, mas faltava alguma coisa. Ele pregava e nada acontecia, ele ensinava e nada acontecia. E alguma coisa, ele sabia que alguma coisa tinha que acontecer. Então ele iniciou o processo para se tornar uma dinamite de crescimento e de milagres. Ele sabia que alguma coisa precisava acontecer, ele não sabia o que. Então ele começou um processo de oração, de orar a Deus, incomodado. Né? Lembram que a fé aumenta quando? A fé aumenta quando? Preguei semana passada sobre isso. Esqueceu? Vai lá no YouTube e relembra. Não, eu vou falar. Quando vem as tribulações, quando a gente está em aperto, quando a gente está desesperado, aí a nossa fé aumenta. A fé aumenta nessas horas. O pastor estava apavorado, desesperado, e ele começou a orar, buscar Deus. Até então, irmão, estava tudo bom. Ele não era pastor, era outro. Então ele estava lá, fazia o dele e tal. Só que alguma coisa tinha que acontecer. E agora? Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? A cada dia menos gente, e o peso vindo sobre os seus ombros. Né? Quando alguém é responsável, isso incomoda. Quando é irresponsável, isso não incomoda. Fala assim: irmão, eu estou aqui, estou ganhando o meu. Ainda mais pastor Batista, né? Que tem salário fixo. Ele fala assim: não, eu tenho o meu aqui, eu estou bem, e se quiserem vir, vem. Se não quiserem vir, não vem. Não é assim não, irmão. Ele começou a buscar a Deus, e esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, quando nós queremos um crescimento espiritual, quando nós queremos nos tornar uma dinamite, quando nós dizemos assim: Senhor, eu quero estar dinamitando em crescimento e milagres, precisamos passar a ter uma vida de oração. Irmão, sem oração não dá. Sem oração não se vive. Sem oração a gente não caminha. A gente precisa aprender a orar. Jovens, você precisa aprender a orar. Precisa aprender. Foi na juventude que eu aprendi a dinâmica da oração. Uma vez eu fui proibido pelo pastor de ir para a igreja para orar. Eu e mais 2 colegas. 3 rapazes. Nós íamos para a igreja, eu era o secretário da igreja, e eu abri a igreja e ia para lá para orar. E nós fomos expulsos. Não, eu não era secretário da igreja, não, perdão. Eu era secretário da escola dominical. E nós fomos expulsos. O pastor falou: não quero ninguém aqui orando, não. Nós fomos expulsos da igreja, porque a gente ia para a igreja para orar. Mas já está na glória aí. Mas nós fomos expulsos. Estávamos lá para orar. Não ia nenhuma menina, não tinha nada disso, não. A gente ia para orar mesmo. Inclusive, dos 3, 2 são pastores. Um está desviado, mas os outros 2 são pastores. E a gente ia para lá e buscava. E foi lá que Deus desenvolveu em nós o dom. Deus usava nós para nós mesmos. Falando em profecia, Deus me deu o dom de variedade de línguas. Né? E ali eu comecei a falar em línguas e o outro rapaz interpretou. E Deus começou a nos usar assim de uma maneira tremenda. A gente começou a ter uma intimidade com Deus. Eu comecei a desenvolver o dom da palavra. Comecei a mergulhar mais nas coisas de Deus. Começamos a nos interessar mais. E foi um período assim, muito tremendo, um período muito especial, em que Deus nos usou através de uma vida de oração. E eu quero dizer, quando você começa a se colocar diante de Deus através de uma vida de oração, mas pastor, mas para eu orar, o que é preciso? Para você orar, eu acho que é preciso necessidade, porque a gente só ora quando tem necessidade. Então, irmãos, as necessidades vão começar a vir sobre a tua vida para que você possa buscar Deus. Agora, quem está com necessidade, quem está passando aperto, quem está passando dificuldade, e ainda assim não ora, eu vou dizer, meu irmão, para você o negócio está feio. Porque, irmãos, a vida de oração, quer ver você orar? É um filho ficar doente. Quer ver você orar? É faltar dinheiro no trabalho, você ganhar menos do que você ganhava. Aí você vai buscar Deus em oração. Aí você vai começar a clamar ao Senhor. Aí você vai clamar ao Senhor e Ele diz: clama a mim. Oh, glória a Deus que nós temos um Deus que responde.
Glória a Deus que temos um Deus que fala conosco, que não nos deixa falando sozinho. Então a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que orar a Deus, a gente tem que manter uma vida de intensa ligação com Deus. Para que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas. Segunda coisa, para que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas, essa é difícil, mas é aceitar a vontade de Deus. Essa é a segunda coisa. Essa é a segunda coisa, mas a segunda coisa difícil que a gente tem. Aceitar a vontade de Deus. Aceitar quando Deus não quer que você case com a pessoa que você quer casar. Aceitar quando Deus não quer que você assuma o emprego que você quer assumir. Ou aceitar quando Deus não quer que aquela porta se abra. Quando é tudo que você pede, é que a porta se abra. Eu tenho um amigo que até hoje, ele tem um recalque na vida. Que ele queria ser militar. O sonho dele era ser militar. E ele orava, ele buscava, ele estudava, e ele tirava notas altas, aí ficava reprovado no exame de saúde. Aí depois na outra ele ficava reprovado por 1/10, e na outra ele ficou reprovado por não sei o que, na outra ele ficou reprovado. E ele não conseguia, e ele via todos os colegas fazendo prova e indo, e ele falava assim, não, mas eu quero ir para a banda, e ele foi fazer a prova para a banda. Toca instrumento, que é uma maravilha. Para vocês terem uma ideia, ele foi batizado no Espírito Santo tocando saxofone. Tocando saxofone, ele foi batizado no Espírito Santo. Então, assim, muito intenso, mas Deus fechou a porta. Deus não permitiu que ele entrasse. Fechou mesmo. Mas ele orou. Ele buscou. E ele teve que aceitar a vontade de Deus. Ele hoje tem trabalhos excelentes. Inclusive ele é profissional da educação física. Personal. Porque ele sempre é um homem que vai fazer 50 anos. Mas ele faz 10 minutos de prancha. Você sabe o que é prancha, né? Apoiado na pontinha do dedo e o cotovelo assim, na posição. 10 minutos, fica ali 10 minutos. Aí o pessoal lança desafio para ele. Fica tanto tempo. Faz não sei quantas abdominal. Faz, sei lá, 3.000 abdominais. E ele fica lá. E vai fazer 50 anos. O cara não tem. Ele esteve aqui, falou com os homens. Os homens que estiveram aqui sabem quem é. Excelente. Um preparo, uma estrutura excelente. Seria um excelente militar, um homem honrado. Mas Deus fechou a porta. E ele, às vezes ele fala assim, eu não sei por que Deus... Eu falo, não pergunta por que não, rapaz. Aceita. Aceita. Será que é tão difícil para nós aceitarmos a vontade de Deus? É. É difícil, porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. É difícil aceitar a vontade de Deus quando Ele leva um filho. É difícil aceitar a vontade de Deus quando Ele leva um filho nosso. Por quê? Porque a gente se revolta e quer... Mas o princípio para vivermos uma vida espiritual plena e sermos cheios do Espírito Santo é aceitar a vontade de Deus. Até Jesus falou assim, Pai, dá para passar de mim aí a cruz? Ele falou, não. Bom, então seja feita a tua vontade. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Esse é o início. Não é fácil. Não é difícil. É muito difícil. Mas é um caminho. E eu quero dizer para você que a partir do momento que você aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, essa é a sua vontade, Senhor. Assim como há pessoas que querem fazer outras coisas, não querem ser... Deus está chamando para o ministério e ele não quer ser pastor. Ou outros que querem ser pastor e Deus fala, não é isso que eu tenho para você. É difícil aceitar, porque quem quer ser, Deus não quer que seja. E quem não quer ser, Deus quer que seja. Como assim? Porque Deus sabe todas as coisas. Aí as pessoas querem fazer o que querem. Aí querem casar com quem quer trabalhar onde quer fazer o que quer. E depois reclama. E depois começa a pedir oração. Mas fala assim, olha, mas você colocou isso diante de Deus? Eu coloquei, mas Deus falou diferente do que eu queria. Então seja feita a tua vontade. Agora depois, não chora. Não chora. Se eu falar assim, o que eu te quero nos meus caminhos. E aí você, não, eu quero ir para um caminho que, da minha cabeça, eu vou fazer mesmo. Bom, então faz, mas depois não pede oração. Porque será consequência daquilo que você decidiu fazer.
Submeta ao Senhor. Submeta, coloca diante dele, Senhor. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, uma vida de aceitação da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus precisa ser soberana. E eu acho interessante que ele não impõe a vontade dele sobre a tua vida. Mas ele permite a você decidir ou não, mas ele já te avisa que se você escolher um outro caminho, será um caminho de sofrimento e lágrimas. Talvez não, talvez no início não. Mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele. Então tem gente que está vivendo. Você fala assim, não, tem um monte de gente aí que eu vejo, o cara ganha milhões, o cara tem tudo. Tem. Tem um monte de garoto aí no tráfico aí com 15 anos, 16 anos, que puxa do bolso assim, é 8 mil reais, 10 mil reais, está com 10 mil reais no bolso. Tá nem aí. Uma vez eu vi uma entrevista com um menino acho que tinha 12, 13 anos. Aí falando assim, como é que você gasta esse dinheiro? Aí ele falou, como eu não posso comprar carro, eu só dirijo carro dentro da favela. Aí eu falei, mas como eu não posso comprar carro, não posso comprar nada assim, ele falou, eu gasto com roupa e com mulheres. Um menino de 13 anos. Com roupa e mulheres. Aí o caminho parece... Aí um outro menino de 13 anos olha aqui e fala assim, caramba, é isso. Há caminhos que parecem ser bons. Há caminhos que parecem ser bons. Um monte de menina rodeada. Né? Há um tempo atrás aí tinha aquelas, como é que falam? Os memes, né? Os memes do Ronaldinho na piscina, rodeado de mulheres e tal. Isso que eu quero. Cuidado que caminho é caminho de morte. Olha o Bruno, o goleiro Bruno. Estava lá nas orgias da vida. De repente, morte. Há caminhos que parecem excelentes. Ela fala, não, aquilo aconteceu com ele, vai comigo. Não acontece isso, mas acontece outras coisas. Primeira coisa, uma vida de oração. Segunda coisa, aceitar a vontade de Deus. Aquele pastor, voltando à história do pastor, ele começou a entrar no propósito de oração. Ele falou, Senhor, faça algo na minha vida, eu preciso ser diferente. E aí a cunhada dele chegou e falou, você está passando umas dificuldades lá na igreja, né? Estou passando e tal. Ela falou, aqui ó, eu tenho para você um ingresso de uma conferência. Aí ele falou, mas que conferência é essa? Não, a conferência da igreja tal. Aí ele falou, conferência sobre o quê? Ela falou, sobre unção e poder de Deus. Aí ele, não, essa igreja aí eu conheço. Essa igreja é muita maluquice, muita doideira. Ele falou, não. Aí ela falou, olha, a passagem está paga, a passagem aérea. A hospedagem do hotel também está paga. E a inscrição para a conferência também está paga. Ela falou. Aí ele falou, não, isso aí, se você me der, eu vou jogar fora. Ela falou, então você joga fora, porque eu já te dei. E ela foi embora. E ele amassou e jogou no lixo. Não vou nada. Não vou para conferência maluquice. Conferência maluquice de poder. Ele falou, não vou nada. E ele não foi. Quer dizer, e ele jogou fora. Só que ele jogou fora e a esposa dele foi lá e pegou. E foi passando. Era uma coisa assim de 2 meses de antecedência. Passando. No dia que ele tinha que viajar, ele arruma as filhas. Não, vamos arrumar as malas, nós estamos indo agora para o clube. Vamos para o clube. E ele arrumando as malas, botando as coisas das meninas na mala lá, para ir para o clube, para curtir o clube. A esposa dele chegou e falou, você está indo para onde? Aí nós vamos para o clube, vamos passar o sábado lá. Aí ela, não, você tem que viajar hoje. Ele, eu não vou. Ela falou assim, não, você vai. Aí ele falou, não vou. Aí ela falou assim, você não está orando
tempo todo para Deus fazer alguma coisa na sua vida? Quem sabe isso aqui não é a resposta da tua oração? Ele, mas eu não vou para essa maluquice, eu não vou. Ela falou, olha, você vai. E ele ficou assim, não, mas por que eu tenho que ir? Ela, porque eu quero que você vá. Mas ela falou, nem que você vá e vai passear lá. Não fica. Você vai, finge que está lá na conferência e vai passear. Ele, obrigado pela ideia. Então é isso que eu vou fazer. Ela falou, então faz. Ele, vou fazer isso mesmo. Pegou com raiva e foi. Só que ele foi. Ele não foi só para a cidade. Ele resolveu ir lá ver o lugar que era. Era tudo que ele precisava. Quando ele chegou lá, lembra das maluquices que ele falou? Irmãos, era aquilo tudo e muito mais. Era muito mais maluco do que ele pensou. Mas ele falou que quando botou o pé naquele lugar, ele falou que sentiu um negócio assim diferente. E ele falou que ficou lá no cantinho dele e tal, e os pastores ministrando, e outro ministrando, pastor renomado, pastor fulano de tal, e tal, cicrano e tal. E vamos ministrar sobre o povo, e vamos ministrar, e ele está lá, agoniado, angustiado, Senhor, move alguma coisa, eu vim aqui para buscar alguma coisa, o Senhor pode falar comigo e tal. Foi que de repente sai uma mulher lá da frente, uma senhorinha, cabeça branca. E ela vem lá na frente, vem, para na frente dele e fala assim, eu posso orar por você? Aí, por que essa velha vai orar por mim? Tanto pastor renomado aqui, tanta gente aí, uma conferência, gente, cara, bam, vem essa velhinha para orar por mim. Tá bom, pode orar. E ele baixou e ela começou a falar. Por que, homem? Você é um pastor sem poder, sem unção. Você veio aqui para ouvir a minha voz falando contigo. E ele falou que quando ela falava assim, ele falou que ele começou a sentir um arrepio dos pés até a cabeça, começou a tremer, e ela só mandando. Falou assim, sabe o que está acontecendo contigo? É falta de intimidade comigo. Tu tem intimidade com a minha palavra, mas não tem intimidade comigo. Eu quero me aproximar de você. Eu quero tocar em você. E quero fazer de você uma bomba no lugar onde você pastoreia. E ele falou que ficava assim. Ele falou, agora receba. Ela foi e encostou a mão no peito dele e falou que parecia uma descarga elétrica que jogou ele na parede. Ele falou, me jogou na parede e eu apaguei. Irmão, pastor Batista. Falou, caiu. Falou, não lembro mais nada. Falou, só lembro quando eu levantei. Falou, quando eu levantei, eu era um outro homem. E hoje ele é um dos pastores de uma das maiores igrejas batistas de Minas Gerais, do Brasil. Precisamos dessa velhinha. Terceira coisa para sermos cheios do Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo. Espírito Santo. Não vamos entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? O que entristece o Espírito Santo? Falta de intimidade com Deus. Pecado. Pecado é o que entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste. Irmão, e quando uma pessoa está triste com você, o que acontece? Não quer conversar, não quer te ouvir. Não quer falar contigo. Não quer te ouvir. Fecha a cara para você. É assim que o Espírito Santo fica quando está triste com a gente. E o que nos afasta do Espírito Santo é o pecado. É o pecado que nos destrói, é o pecado que nos afasta, é o pecado que nos enfraquece.
Nós precisamos do Espírito Santo para caminhar, nós precisamos do Espírito Santo para viver, nós precisamos do Espírito Santo para ser feliz, nós precisamos do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Ninguém prega sem a unção do Espírito Santo, ninguém louva sem a unção do Espírito Santo, ninguém congrega sem a unção do Espírito Santo. Sabe o que acontece? As pessoas estão perdendo o ânimo de congregar, as pessoas estão perdendo a vontade de estar na igreja, as pessoas estão perdendo a vontade de fazer a obra de Deus, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão fracas. Por quê? Porque estão se afastando de Deus, estão entristecendo o Espírito Santo. O que é pecado, pastor? É tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que está errado. Irmão, se está errado, para e volta da onde você errou. Não continua da onde você errou, não. Porque tem gente que é assim, né? Começou errado, a gente vai lá, tenta levantar e vai catando cavaco. Irmão, melhor coisa. Se tropeçou, para e começa novamente. Mas começa zerado. Sem ter nada que te prenda. Sem ter nada que te acuse. Sem ter nenhuma acusação contra você. Em quarto e último lugar, para a gente ter esse poder dinamitando em crescimento e milagres, a gente precisa ter sede de Deus. A gente precisa ter sede de Deus. Porque se você não tem sede de Deus, não adianta. O poder está lá, mas você não tem sede. Eu quero dizer uma coisa para você. A argila de qual é feita a dinamite, ela tinha que ser uma argila seca. A argila não, a glicerina não podia ser molhada. A glicerina molhada, ela dissolvia na água e perdia o seu poder explosivo. Claro que hoje, inclusive hoje não. O próprio Alfred Nobel criou uma técnica para que a dinamite pudesse ser funcionada até debaixo d'água. E ele conseguiu. O cara era fera. E ele conseguiu. Mas a primeira dinamite, a dinamite padrão, ela não podia ser colocada na água. Porque dissolvia. A terra tinha que estar seca. A terra ia ser umedecida com a nitroglicerina. É a nitroglicerina que ia umedecer para fazer aquela massa. Mas a terra tinha que ser seca, a argila tinha que ser seca. Isso significa que nós temos que estar secos para poder ter sede de Deus. Agora tem gente que quer saciar a sua sede através de subterfúgios. Quer saciar a sua sede com prazeres, quer saciar a sua sede com uma vida desregrada, quer saciar a sua sede com o pecado, quer saciar a sua sede com as bebidas, quer saciar a sua sede com o tabaco, quer saciar a sua sede com a maconha, quer saciar a sua sede com o adultério, quer saciar a sua sede com uma vida louca. Agora, se você está com sede de Deus, Ele está pronto para saciar a tua sede. Diz assim: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Tem uma certa feita que alguém pregou, os evangelistas, quando a igreja saiu por várias cidades pregando o evangelho, pregaram numa cidade, uma determinada cidade, e Paulo depois passou por essa cidade. E Paulo chegou lá e falou assim: puxa, que bom, crentes aqui, crentes em Jesus, que maravilha, vocês já ouviram, já receberam o Espírito Santo? E eles falaram assim: o que é o Espírito Santo? Ele falou: vocês nunca receberam o Espírito Santo, vocês não sabem o que é o Espírito Santo? Eles falaram: não sabemos o que é o Espírito Santo. Aí Paulo: mas vocês precisam receber. Ele falou: nós queremos receber. Então, se vocês querem receber, recebam. Aleluia. Queridos, quantos crentes nossos estão aí secos, mas não estão sedentos do Espírito Santo? Estão secos, mas estão querendo outra coisa. Eu quero dizer, não deixe a nitroglicerina da tua vida perder a essência. Você se encharcando de outras coisas. Se encharque do poder do Espírito Santo de Deus. Há uma unção que está disponível para nós. Há uma graça que está disponível para nós. Há um poder que está disponível para nós. É a essência do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? É a essência do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. É a essência do Espírito